Isso não era muito comum naquela época. De um modo geral, os médicos insistiam no parto normal, até terem a certeza plena da necessidade de uma cirurgia. Mas Godofredo, excelente cirurgião, não perdia muito tempo. Não gostava de usar o fórceps, ainda muito em uso pela maioria dos médicos. Achava que era um risco maior para mãe e filho do que a cesariana. Não hesitou e realizou com sucesso a cirurgia. A criança estava com o cordão umbilical duplamente enrolado no pescoço, e sua pele arroxeada demonstrava que começava a se asfixiar. Salvar a vida da criança. Apesar de bebê prematuro com 7 meses apenas, este nascera bem. Já de volta ao seu apartamento, preparando-se para dormir, ele relembra a conversa com o Dr. Sampaio. Vou tentar cumprir o que prometi. Mas, tenho a certeza que depois desta cesariana, irão surgir mais pacientes ricas, pois Angélica é uma da classe alta. Minha agenda vai crescer mais ainda. Tenho certeza disso. Certamente precisarei mais do consultório na parte da manhã. Sinto muito, Dr. Sampaio, mas uma vez por semana no hospital municipal já basta. E assim pensando, caiu em sono profundo. Despertou cedo, sentindo-se muito bem disposto. Repentinamente lembrou-se de que esta manhã era dedicada ao hospital. Aí, não posso faltar hoje, o Sampaio poderá interpretar como uma provocação de minha parte. Mas eu tenho que ir antes à clínica ver minha paciente. Ela deve estar passando bem, caso contrário já teriam me telefonado. Mas é muito importante que eu vá bem cedo, pois demonstra uma dedicação esmerada. Contudo, premido pela necessidade de agradar ao seu protetor, ele resolve telefonar primeiro para a clínica, pedindo informações precisas sobre Angélica. Ela e a criança estavam muito bem. Sendo assim, avisou que passaria mais tarde para examiná-la, quando terminasse seu atendimento no hospital municipal. Quando ele chegou, Sampaio já se encontrava lá, e este, assim que o encontrou, mostrou-se contente. Que bom que você veio, meu amigo. Hoje teremos atendimento até o meio-dia. São muitas pacientes. Deu uma olhada na sala de espera. Godofredo, passando pela mesma, em direção ao seu consultório, pôde constatar que Sampaio não havia exagerado quanto ao número de mulheres que aguardavam atendimento. Meu Deus! Se eu não tivesse vindo, o Dr. Sampaio não poderia dar conta do recado. Possivelmente muitas delas teriam que retornar às suas casas, e, com rapidez, deu início às consultas. Mal havia terminado o quarto atendimento pré-natal, quando Sampaio entrou apressado na sua sala. Preciso da sua ajuda. Faz-se necessária uma intervenção cirúrgica imediata. Acaba de chegar uma mulher de uns 40 anos em emergência. O que aconteceu? Ele pergunta, levantando-se imediatamente da cadeira. É um caso muito sério. Ela está com enorme hemorragia. Já constatei o que aconteceu e mandei prepará-la para a cirurgia. Já está na sala. Vamos. No caminho, Sampaio foi explicando o que acontecera. A mulher pensava que estava grávida de 3 meses, pelo aumento de sua barriga e um descontrole no ciclo menstrual, com dores no baixo ventre. Ao invés de procurar um médico, chamou uma parteira que fazia aborto a domicílio e sem prazo para pagamento, pois não queria ter mais um filho além dos 4 que já existiam. Ela perdeu muito sangue, explicou Sampaio. A parteira, sentindo um aumento no útero, confirmou a gravidez. Mas era um mioma submucoso, localizado na parede interna do mesmo. Iniciando o que considerava um aborto, causou um maciço sangramento ginecológico. Assustada, a parteira aconselhou a procurar assistência médica e foi embora em seguida, certamente com medo de ser presa. Mas, por falta de recursos, sem dinheiro para pegar um táxi e sem condições de entrar em um coletivo, a mulher teve que esperar pelo marido que estava para chegar de seu noturno, para providenciar uma ambulância que, por sua vez, demorou quase 1 hora para buscá-la.
Então ela corre perigo de vida, exclamou Godofredo. Exatamente. Tudo indica que a parteira rompeu também o útero. Ela perdeu muito sangue. Estamos diante de uma batalha contra a morte, finalizou Sampaio, já na antessala cirúrgica, onde os dois se preparavam higienicamente para adentrar na sala de cirurgia. Usaram de todos os seus conhecimentos e perícia, contudo a pobre mulher não resistiu à operação. Seu coração também se achava comprometido e ela faleceu na mesa cirúrgica. Sampaio foi providenciar o atestado de óbito e Godofredo, apesar de abalado com a morte da mulher, ainda atendeu algumas pacientes antes de seguir para a clínica. Passava pouco do meio-dia quando Ali chegou. Foi direto ao quarto de Angélica, que o aguardava ansiosa. Ah, doutor. Já estava ficando nervosa com a sua demora em ver a minha filha. Assim o recebeu a mãe da parturiente, tão logo ele entrou. Sinto muito, dona Marta, mas precisei operar uma paciente em estado gravíssimo. Foi uma longa cirurgia, e sorrindo com simpatia continua a se explicar, mas antes, já havia me comunicado com o médico de plantão aqui da clínica e fiquei sabendo que a nossa jovem mãe estava passando bem. Realmente o doutor Ricardo foi muito gentil, examinando-a com bastante atenção. Ele nos transmitiu o seu recado. Mas, fala Angélica em tom de crítica, não é a mesma coisa. Sinto-me desprotegida sem sua atenção. O senhor é que é o meu médico de confiança. Entretanto ela sorri em seguida, demonstrando gratidão, mas fiquei sabendo que meu pequeno Rui correu risco de vida e foi a sua competência que o salvou. Seremos eternamente gratas ao senhor, doutor Godofredo, se expressa a mãe com sinceridade, porém é uma pena que o meu neto tenha se apressado em nascer. É tão pequenino. Terá que ficar alguns dias na incubadora. Mas apesar de prematuro ele é um bebê perfeito e saudável. Não vai demorar muito tempo em observação, ele afirma para tranquilizá-las. Após examinar a jovem, Godofredo permanece ainda por uns 10 minutos conversando com mãe e filha. Quando consegue se despedir, vai direto almoçar no restaurante da clínica, antes de seguir para o consultório. Enquanto espera ser servido, seu pensamento voa em direções opostas. Como a vida é absurda. Uma mulher relativamente jovem morre por falta de recursos. Confia seu corpo e sua saúde a uma pessoa despreparada e incompetente. O aborto não deveria ser proibido. Afinal, a mulher é dona de seu corpo. Deve ter o direito de decidir sobre si mesma, e, repentinamente vem à sua lembrança a figura de Cristina. A comida é servida, mas ele come sem prestar atenção ao que está fazendo. Ó céus! Que criança ela terá dado à luz? Afinal, já se passou mais de um ano desde que nos separamos. Tenho um filho ou uma filha, uma sensação de remorso invade, devo procurá-la. Como eu pude abandoná-la? Contudo, o receio de atrapalhar a sua vida que começava a se firmar, abafa seu sentimento. Melhor não saber de nada. A decisão foi dela. Unicamente dela. Subitamente ele é interrompido em suas considerações. Doutor, o senhor deseja mais alguma coisa? Pergunta solícita a atendente do restaurante. Não, Bernadette. Estou satisfeito. Obrigado. Está quase na hora do meu consultório, não posso me atrasar. Uma gritaria ensurdecedora retira Godofredo de seu transe. Retornam mais uma vez os irmãos trevosos a lhe atormentar. A voz rouquenha, odiosa explode em seus ouvidos. Então seu ordinário. Já me reconheceu? E, gargalhando gira à sua volta, seu panaca. Já deu para perceber que ainda não descobriu quem eu sou. Sai daqui! Berra Godofredo. Seu lugar é nos confins do inferno. Ele gargalha histericamente, encontrando eco nos demais companheiros ao seu redor. Que coincidência! Moramos no mesmo lugar. E convidando seus comparsas para se retirarem com ele,
Grita com voz cavernosa: lembre-se que eu tenho olhos azuis. Azuis. Ah! Mais uma dica para ajudar esta cabeça oca a se lembrar de mim. Meu nome começava com C. Prestou atenção, seu crápula? Até breve. Godofredo fica mais abalado ainda, e por mais que se esforce não consegue atinar quem seja aquela criatura horrível. Se custo a me lembrar de minha própria vida, das pessoas que foram próximas a mim, como lembrar de uns olhos azuis. E ainda por cima, um nome que começava com C. Lentamente ele se levanta do tronco onde estava recostado. As dores aumentam e o cheiro fétido que exalava de suas chagas, deixam-no nauseado. Com dificuldade, quase se arrastando, ele segue em direção ao seu casebre. O ar abafado, a sujeira ao seu redor, tonteia mais ainda. Em busca de um alívio, se atira no catre miserável. Sua mente angustiada envolve-se em contraditórios pensamentos. Acho que está me fazendo mais mal ainda, recordar lugares limpos, bonitos, em que eu vivi. Rever e ouvir amigos bons e inteligentes conversando comigo, deixam-me mais angustiado. Nunca pensei que a morte pudesse se transmutar em vida cruel, abjeta. Sempre ouvi nos enterros que acompanhei, os religiosos dizerem: descanse em paz. Godofredo se assusta com a própria gargalhada roufinha que ele emite. Descansar? Paz? Que balela! A morte conduz ao desespero, isso sim. Uma voz feminina soa inesperadamente, sem agressividade, com candura. Para aqueles que não souberam viver com amor, que levaram dor e sofrimento aos seus semelhantes, que não se enterneceram com os aflitos e não procuraram aliviá-los de suas aflições, que só pensaram no poder do dinheiro e deixaram-se levar por suas tentações, que trilharam uma vida que não merecia ser vivida. Criaram assim a sua própria dor. Assustado, Godofredo senta-se no catre e olhando à sua volta, sem nada a ver, pergunta ansioso: quem está falando isso? Mas em seguida reconhece a voz: já sei. É a mesma alma que invadiu a minha mente quando eu despertei neste inferno. Estou certo. Sim. Você está certo, mas, agora você fala aos meus ouvidos, não em minha mente. Como pode ser isso? Porque o seu progresso em reconhecer os próprios erros diminuiu um pouco a densidade negativa à sua volta, facilitando a projeção de minha voz. E por que não pode projetar também a sua imagem? Porque ainda é muito densa a energia que o envolve. Apenas um fio de minha voz consegue penetrar na escuridão onde você se encontra. Além do que, eu não sou um espírito iluminado, não tenho poder de dissolver as trevas. Sou apenas um espírito que gravita no plano astral médio. E que tive permissão para me comunicar com você. Eu perdi a noção do tempo. É uma coisa que me aflige não saber se estou há dias ou meses perambulando por aqui. Você sabe. Sim. Mas espero que não se assuste, pois o tempo no plano espiritual difere muito da noção que temos dele na Terra. Você está aqui há 40 anos terrenos, exatamente. 40 anos? Impossível, sim, o que corresponde a uma idade média de um ser humano. Abismado, Godofredo mal consegue coordenar seu pensamento. Estou confuso. Não consigo me lembrar direito quantos anos eu tinha quando vim parar aqui. 60. Ou seriam quase 70. Oh, céus! Fiz 100 anos aqui ou mais de 100. Isso não importa. A idade que você tinha quando fez a passagem, já prescreveu. Não existe mais aquele corpo. Agora é a idade do seu espírito que está regendo o seu tempo na espiritualidade. E este tempo, você ainda não tem conhecimentos necessários para avaliar. Mas isto é terrível. Ponto. Ele faz uma pausa, meditando, para depois interrogá-la. Porém tenho uma dúvida que ultimamente tem me atormentado. Poderia me dizer se a Cristina teve o meu filho? O que aconteceu a ela? Nada posso lhe dizer. Tudo que você fez na sua vida terrena, tem que ser revisto através de sua consciência,
E em tom de súplica, a voz se despede: por favor, tente evoluir mais rápido, pois estou lhe aguardando. Me aguardando por quê? Mas a voz já havia silenciado. Ficara o angustiante vazio dentro e fora de si mesmo. Porque ela insiste em me esperar. Que vida nós trilhamos juntos em alguma ocasião deste tempo louco? Não consigo me lembrar dela. Gemendo de dor ele se deita novamente, pensando na sua vida terrena. O que será que aconteceu com a Cristina? Como se um redemoinho levasse, ele surge mais uma vez em outro tempo passado, como espectador de seus próprios atos. O consultório tanto na parte da manhã quanto à tarde estivera lotado. Godofredo trabalhara até às 7h30 da noite. Mas estava feliz. Sua agenda crescia a cada dia. Resolveu então comemorar sozinho, na saída, tomando uns drinks no bar de um hotel próximo à clínica. Este era um estabelecimento de bom gabarito, com um excelente salão exclusivo para a realização de conferências ou congressos. Godofredo gostava de frequentá-lo. Ali se reunira, 2 anos atrás, a sua turma da faculdade, em comemoração aos 5 anos de formatura. Apesar de feliz com o crescente sucesso profissional, ele sentia um inexplicável vazio interior. Sempre muito requisitado por belas mulheres, mantinha rápidos romances, continuando com a mesma ideia de não se comprometer. No último fim de semana, ele fora visitar a família. Um acontecimento raro. Os pais se encontravam bem, muito saudosos dele, mas compreendiam que a vida do filho mudara. Apesar de tristes com sua ausência e penalizados por ele ainda não ter resolvido sua vida sentimental, em nada o recriminavam. Silenciavam sobre tal fato e assim procuravam aceitar o seu amor da única maneira como ele sabia demonstrar. Tão logo Godofredo começara a ganhar dinheiro, abrira uma conta bancária para eles. Não queria que nada lhes faltasse. Eles eram gratos por este seu gesto, mas, na verdade, os pais estavam habituados a uma vida simples e aquele dinheiro não era o mais importante para eles. Desejavam prioritariamente o seu amor e carinho, a sua presença. Contudo, Godofredo não se apercebia disso. Era a sua maneira de ser. Tornara-se muito egoísta. O importante na vida, para ele, era possuir fortuna e notoriedade. Já estava no segundo drink, quando esta visita aos pais voltou com força à sua memória, aumentando o vazio que sentia. Que estranho. Visitar minha família deixa-me sempre angustiado. Ver meus irmãos com suas mulheres e filhos, me perturba um pouco. Eles estão se firmando bem na vida profissional, porém em um ritmo lento. Mas, incrível, sentem-se muito felizes assim. Como isso é possível? Contentar-se com um pouco dinheiro. Que falta de ambição. Não fazem ideia do valor da fortuna podendo satisfazer todos os desejos possíveis. Ora, sinto-me um estranho entre eles. Ainda não sou rico, mas daqui a alguns anos eu o serei. Sorriu ao rever em sua mente o dia em que finalmente comprara o seu primeiro carro. De segunda mão, era o melhor que conseguira, mas, na ocasião afirmara, é apenas o começo. Infinitamente melhor foi o dia em que pude adquirir o meu lindo Buick conversível, que me aguarda lá fora. Um barulho maior se faz ouvir vindo da recepção. Godofredo se dá conta de que eram os congressistas que chegavam para um encontro da área médica que estava anunciado na entrada. Absorvido com seu contentamento, ele não prestara muita atenção ao anúncio, quando ali chegara. Passara direto em direção ao bar. Porém agora, despertada sua curiosidade, pergunta ao garçom sobre o evento. Era um congresso sobre pediatria. Uma luz se acende em sua memória. Cristina era pediatra. E um desejo enorme de voltar a encontrá-la brota em seu íntimo. Será que ela está participando deste congresso? Será que o destino está fazendo com que eu encontre? E assim, movido por uma estranha sensação, resolve perguntar na recepção se o nome dela se encontrava na lista. Porém, para sua surpresa, ela se achava ali,
naquele momento, confirmando sua presença. Godofredo levou um choque. Cristina continuava bonita como antes. Um ar mais amadurecido, ou talvez pelo cansaço da viagem. À distância, esperou que ela terminasse de preencher a ficha do hotel e recebesse a chave do quarto. Não estava acompanhada de ninguém. Quando ela se voltou para falar com o funcionário do hotel, que segurava sua mala, seu olhar deu de frente com Godofredo. Sua expressão de susto era indecifrável. Apenas surpresa, indiferença, desprezo ou emoção em revê-lo. Ele não conseguiu atinar o que era, apenas se acercou dela. Quanto tempo? Fico feliz por encontrá-la, Cristina. Ela respondeu com frieza, não posso lhe dizer o mesmo, e virando-se para funcionário pediu que a acompanhasse ao quarto. Godofredo segurou seu braço, pedindo com delicadeza, espera um momento, Cristina. É tão surpreendente encontrá-la aqui, que gostaria de conversar um pouco com você, sinto muito, mas eu não. Vírgula de cabeça erguida, seguiu para o elevador, subindo para seu aposento. Godofredo esperou o funcionário descer e passando-lhe uma boa gorjeta, ficou sabendo qual era o número do quarto. Ainda tomado de emoção pelo encontro, decidiu sentar-se em uma das espaçosas poltronas de couro que havia no saguão, bem de frente ao elevador. Precisava analisar, com calma, o que estava sentindo no momento e qual a atitude que deveria tomar. Tenho que pensar bem. Foi apenas surpresa por tornar a vê-la. Nosso romance é uma página virada em minha vida, contudo, dúvidas somavam à sua mente. Não será amor renascendo em meu coração. Não. Nada disso. Apenas lembranças de um romance de juventude, e buscava dentro de si uma explicação para o que estava sentindo. Que coincidência encontrá-la aqui. Talvez tenha sido o destino. Pois se eu tiver um filho ou uma filha, tenho por obrigação ajudar na sua educação. Não me falta o dinheiro para isso. Eu preciso saber, mas, ao mesmo tempo em que se achava obrigado a cumprir tal dever, temia se envolver em problemas. Mas é importante que eu saiba, e assim decidido resolve tentar conversar com ela, subindo em direção ao quarto. Levantando a mão para bater na porta. Inesperadamente esta se abre. Cristina, pronta para sair, se assusta com ele, exclamando irritada, o que está fazendo aqui? Já não lhe disse que nada quero falar com você. E faz um gesto brusco na tentativa de fechar a porta, mas Godofredo impede que ela o consiga, insistindo na sua tentativa. Por favor, Cristina, ouça o que eu tenho a dizer. Desculpa esta minha atitude tão radical. Mas preciso muito, muito mesmo, falar com você. Você precisa me ouvir. E aproveitando-se por ela estar tolhida momentaneamente pela emoção, ele continuou de um só fôlego, desde o dia em que você se negou a me atender e depois desapareceu sem deixar notícias. Acho que você também não agiu certo para comigo naquela ocasião. Não me deu a chance de explicar o que eu estava sentindo. Cristina olha-o fixamente e, estranhamente mais calma, resolve deixá-lo entrar. Tem razão. Vou ouvir o que tem a me dizer, aqui dentro. Os demais hóspedes não precisam partilhar de nossa discussão, e fechando a porta o convida a sentar-se frente a ela. Reconheço que não lhe dei nenhuma chance mesmo. Pensei apenas em mim. Pode começar. A frieza contida na sua voz deixa Godofredo um tanto inibido. Cristina. Como você bem sabia naquela ocasião, eu estava tentando subir na nossa profissão. E um filho. Um casamento. Enfim. Não faziam parte de meus planos. Tive medo da responsabilidade. Talvez, se fosse hoje, eu teria reagido de maneira diferente. Talvez. Ela o interrompe com um sorriso irônico. Você não mudou nada, Godofredo. Esse seu talvez esclarece tudo. Vejo que sua reação quanto ao fato seria a mesma hoje em dia. Não, Cristina, não é bem assim. Eu estou ansioso para saber sobre nosso filho ou filha. Ele tenta explicar,
Mas ela não o deixa, interrompendo-o agora com raiva. Nosso filho. Por que não me procurou antes? Já se passou tanto tempo. Portanto, nada tenho a conversar com você. E com os olhos marejados de lágrimas, ela o olha profundamente magoada. Por um instante pensei que você pudesse ter mudado. Mas você continua o mesmo egoísta. Ele se surpreende por tamanha agressividade, mas, por que tanta raiva? Eu só quero saber como é esse filho que eu tenho. Quero dar-lhe o meu nome e cumprir com os deveres de minha paternidade. Estancando as lágrimas ainda no nascedouro, ela se recompõe, voltando a falar friamente. Que filho? Não existe filho algum. Ele não teve a chance de nascer. Cristina, ele a interrompe realmente admirado. Não está querendo me dizer que você fez um aborto, sim. Ela exclama tomada de raiva. Fiz sim. Não era o que você queria. Mais espantado ainda, ele apenas balbucia. Mas, por que você não me disse? Não quis que eu soubesse. Por quê? Deixando extravasar a mágoa contida durante todos aqueles anos, ela responde com voz cheia de amargura. Quer saber? Eu vou lhe contar agora tudo o que se passou comigo, e sem se deter por um instante sequer, ela narra de uma só vez, todo o sofrimento pelo qual passou. Eu não podia contar para meus pais que estava grávida. Além do sofrimento que sentiriam, seria um escândalo na família. Não atendi os seus telefonemas porque precisava pensar com calma. Apesar de revoltada com você, temia perder o seu amor. Assim resolvi abortar a criança que eu já amava e desejava muito que se criasse. Mas Cristina, ele a interrompe novamente, como podia amar um embrião? Nenhum feto ainda existia. E você, como pode dizer um absurdo desses? Já era o início de uma vida. Ela o agride verbalmente. Você continua o mesmo insensível e irresponsável daquela época. Se desejar saber de tudo, não me interrompa mais. Pressentindo haver uma história triste por trás daquela explanação, Godofredo acata a seu pedido e escuta em silêncio todo o desenrolar daquele triste episódio. Foi depois dos 3 primeiros dias em que eu me isolei de você, que decidi fazer o aborto. Procurei uma clínica de repouso, muito bem montada, em um dos subúrbios cariocas. Na verdade, tratamento de repouso era fachada para atividade clandestina abortiva. Um casal de médicos eram os diretores desta. Um clínico geral e uma ginecologista. Ela, uma ex-colega de faculdade. Por coincidência, ou talvez destinação, na véspera havia recebido um telefonema de um colega, convidando-me para enviar meu currículo para o hospital onde ele trabalhava. Haviam sido abertas 2 vagas para pediatria. Eu agradeci e disse que daria uma resposta em seguida. Iria pensar no assunto. Quando resolvi ir para a clínica, foi esta a desculpa que encontrei para explicar, aos meus pais, a minha ausência nos dias seguintes. Vergonhosamente menti. Fui para a clínica. Mas como você conheceu esta clínica? Pergunta Godofredo admirado. Um pequeno grupo de ex-colegas, do qual eu fiz parte, organizou um almoço comemorativo pelo término de nossas residências. Considerávamos, naquela época, que esse era o real início de nossa vida profissional. Portanto, precisávamos comemorar. Foi pouco antes de meu ingresso na maternidade, ainda não conhecia você. E foi nesse almoço que fiquei sabendo que Inesita, a colega que nos deu trote quando entramos na faculdade, havia se casado com um clínico geral, bem mais velho, já estabelecido na vida. Ambos haviam montado esta clínica de repouso e que estavam ganhando muito dinheiro com ela. Mas, uma das minhas amigas, contou-me em segredo que Inesita estava sendo conhecida como fazedora de anjos. Na ocasião, não acreditei, achei que era maledicência. Talvez alguém despeitado pelo sucesso do casal, tivesse espalhado tal boato, pensei, e me esqueci do assunto. Este somente me veio à lembrança,
quando resolvi realizar o abominável ato que cometi e do qual me arrependo até hoje. Mas, Cristina, se você fez isso para continuar comigo, por que não me procurou? Porque o resultado foi péssimo. A esta altura, ela não conseguiu mais suster as lágrimas que sorrateiramente deslizaram por sua face. Agora entristecida, falando amargamente, Inesita cometeu um erro gravíssimo, deixando-me sem a menor possibilidade de ser mãe algum dia. Precisei ficar alguns dias internada na clínica, submetendo-me a uma cirurgia de emergência. Era o momento de você ter me procurado. Eu teria lhe ajudado com o meu amor. Amor? Que amor, Godofredo? Por causa deste falso amor eu cometi crime e inutilizei meu corpo perfeito. Desde então passei a odiar você. Entendeu agora? Levantando-se, ele quis abraçá-la, consolá-la, porém ela o repeliu agressivamente. Não preciso de você. Assim que dei alta na clínica, fui para Belo Horizonte, consegui vaga no hospital e refiz a minha vida. Agora que já sabe de tudo, desapareça definitivamente de minha vida. E dirigindo-se para a porta, ela sorriu inesperadamente, pensando melhor. Sabe que foi muito bom desabafar com você. Sinto que a minha mágoa está começando a se desfazer, e abrindo a porta, fala sentindo-se realmente aliviada. Por favor, vá embora. Preciso me recompor. Tem uma pessoa lá embaixo me esperando. Um homem que me ama, como eu sempre desejei ser amada. Sei que finalmente poderei ser feliz. Nunca mais quero lhe ver. Você faz parte de um passado que desejo esquecer para sempre. De tão estupefato, ele nada conseguiu dizer e nem ao menos teve coragem de pedir perdão. Saiu cabisbaixo, confuso, envolto em um turbilhão de emoções. Oh Deus! Bradou Godofredo retornando abruptamente ao seu estado atual. Ainda tonto, com as dores recrudescendo, ele analisa o que acabara de vivenciar. Que mal irremediável eu cometi com a Cristina. O quanto estou arrependido por ter feito o que fiz. Se eu pudesse voltar atrás, viver naquele tempo outra vez, não teria agido como agi. Fui um crápula com ela. Mal acabara de pronunciar tais palavras, um alívio repentino em suas dores perpassou por todo o seu corpo. Sentindo-se melhor, acomodou-os em seu catre, voltando a analisar tudo o que acontecera. Uma dúvida se instalou em sua mente, mas, pensando bem, eu não fui tão culpado assim. Não a obriguei a fazer o aborto e não a abandonei. Foi ela que se afastou de mim. Inesperadamente uma dor lancinante o envolve, fazendo-o gemer. O que é isso? Essas dores vão e voltam. Não me deixam nem um segundo em paz. Ó Deus! Quando ficarei livre deste tormento? Quando o seu arrependimento for sincero, faz-se ouvir a voz paterna. Ó meu Pai! Eu já estou arrependido. Apenas não acho que tenho tido toda a culpa pelo sofrimento da Cristina. Se você pode ver o que eu vivencio, terá que concordar comigo. Ele se justifica, contorcendo-se de dor. Meu filho, preste atenção. Não é sincero o seu arrependimento. Você não a obrigou a fazer o aborto. Entretanto, pressionou-a a realizá-lo, ao incutir tal ideia na mente de uma jovem desesperada, que temia perder o seu amor. Portanto, você tem culpa por ter rejeitado um filho, em detrimento de conquistar fortuna, ocasionando sofrimento à mulher que o amava. Além de contribuir para que Cristina adquirisse pesado karma com seu ato criminoso. Percebe agora por que não é sincero o seu arrependimento. Godofredo fica algum tempo em silêncio, pensando no que acabara de ouvir e finalmente concorda com seu pai. Reconheço que tive grande parcela de culpa, e agora preocupado, ele deseja saber mais. Aonde será que Cristina está resgatando seu karma? Pois, pelo tempo, ela também deve estar desencanada, não é mesmo? Sim, filho. Mas descubra por você mesmo o que aconteceu com ela. Mas como conseguir isso? Não será uma intromissão na vida dela.
desde que não seja pura curiosidade, mas sim com o intuito de adquirir conhecimentos a fim de colaborar no resgate kármico de ambos, você conseguirá. Que Jesus o ilumine. E a voz paterna silenciou na mente do filho. Godofredo, seguindo o conselho, faz uma prece sincera. Ó meu Deus, permita que eu possa vislumbrar o que aconteceu com Cristina, para que eu possa ajudá-la se for possível. Não demora muito e ele sente-se sonolento. Sua consciência se expande e ele alcança como espectador essa fase da vida de Cristina. Ela se casara com um homem que a amava realmente. Era um pastor metodista que tinha como missão espiritual trabalhar com a infância e a juventude abandonadas. Ambos, mesmo desconhecendo em suas mentes físicas tal comprometimento, dispuseram-se por amor a se dedicar a esta nobre tarefa. Construíram um abrigo ao lado da igreja e assim ajudaram a muitas almas a trilhar o caminho do bem. Voltando a esta visão, Godofredo, muito emocionado, chama por Nonato. Eu consegui ver o que aconteceu com a Cristina, meu pai. Felizmente ela teve uma vida plena de amor. Não teve filhos biológicos, mas pelo que eu pude comprovar, foi mãe em grande escala. Ela deve ter resgatado todo o karma adquirido com o aborto, não é? Sim, Godofredo, responde uma voz feminina, este eu resgatei completamente. Cristina. É você mesma. Ele exclama reconhecendo sua voz. Então você também pode me ouvir. Sim. Desde o momento em que você pensou em mim, vivenciando nosso último encontro na Terra, e agora, buscando saber de minha vida, foi estabelecida uma ligação entre nós dois. Estou feliz por você estar livre daquele pesadelo, ele diz com sinceridade. Não totalmente, como não? O que falta para um resgate completo? Que eu obtenha o seu perdão, por ter tido raiva de você por tantos anos. Que absurdo, Cristina. Eu sim, é que tenho de lhe pedir perdão pelo mal que causei a você. Mas eu já o perdoei há muito tempo. Contudo, a raiva que nutri por tanto tempo lhe prejudicou bastante. E é por causa disso que necessito do seu perdão. Ora, Cristina, que tolice você está me dizendo. Não vejo como você possa ter me prejudicado, somente pelo fato de sentir raiva de mim. Que, aliás, você tinha todo esse direito. Está enganado, Godofredo. A minha raiva era uma energia negativa que eu lhe direcionava, mesmo sem o saber. Pois, toda negatividade enviada é prejudicial a ambas as partes, ofensor e ofendido, estabelecendo uma ligação que só poderá ser desfeita, se houver perdão mútuo. Compreendeu agora? Nunca pensei que isso pudesse acontecer, ele analisa realmente admirado, mas, sendo assim, já está perdoada. Quanto a mim, mesmo perdoado por você, ainda não sei como perdoar a mim mesmo. Perdoando a seus ofensores, estará perdoando a si mesmo. Agora preciso voltar a meu serviço. Não, Cristina. Não vai ainda. Preciso saber como você está aqui na espiritualidade, ele pede ambicioso. Bem, Josué, meu marido na vida terrena, e eu, estamos habitando o plano astral superior, em seu nível inicial. Exercemos um trabalho, um pouco semelhante ao que desenvolvemos na Terra, em uma colônia de recuperação e harmonização para com os espíritos de adolescentes e crianças, recém-desencarnados em meio à violência. Trabalhando. Mas isso é incrível, exclama Godofredo surpreso, pensei que os espíritos bons não trabalhassem. Cristina o interrompe com uma risada, e vivessem rodeados pelos anjos, ouvindo harpa e nada mais fazendo. Ora, Godofredo, quanto mais iluminado é o espírito, mais ele trabalha auxiliando a humanidade em seu desenvolvimento. Os anjos e arcanjos coordenam correntes de luz em prol da evolução do ser humano. Ou seja, dos espíritos ainda atrasados, que não conseguem compreender a trajetória evolutiva. E que também ainda não perceberam a sua origem divina, a sua integração na vida única, a vida cósmica.
Tudo bem. Mas não descansam, nem se distraem. Em princípio, os espíritos iluminados não se cansam. Mas o lazer existe, de acordo com a vontade de cada um. Quanto mais evoluído o espírito, mais evoluídos também são os seus momentos de quietude e lazer. Godofredo, não posso me demorar mais. Que Jesus ilumine o seu caminho. Cristina. Não me deixe ainda nesta solidão. Ele exclama angustiado, mas a voz dela sumira. Contudo, a voz paterna atende ao seu chamado, penetrando em sua mente. Filho. Tenha calma. Agradeça a Deus pela oportunidade desse reencontro com Cristina, que propiciou a harmonia entre vocês dois. Mas eu estou confuso, meu pai. Não entendi bem o que ela me disse. Tudo o que vejo e ouço aqui neste desterro é desconhecido para mim. Não sei o que pensar. É desconhecido, porque você ainda não despertou a sua consciência cósmica. No momento em que isto acontecer, você irá se lembrar de todas as suas vivências pregressas e de todos os ensinamentos adquiridos. Tenha calma, filho. Você tem inteligência. Use dela para analisar as sábias palavras de Cristina. Que Jesus o abençoe. Godofredo, reerguendo-se do catre, e ainda deslumbrado com o que acabara de lhe acontecer, surpreende-se sentindo certo alívio em suas dores. O nauseante odor de suas chagas, também diminuíra de intensidade, será decorrência de meu encontro com a Cristina. Ele pensa analiticamente e conclui, sim. Foi a energia do perdão. Incrível. Então, sendo assim, quanto mais eu procurar saber quantos erros eu cometi, para que possa conquistar o perdão de quem sofreu por causa deles, mais rápido eu sairei deste lugar horrível, e, com sinceridade, uma súplica brota de seu íntimo: ó Jesus, ilumina minha mente para que eu possa desvendar totalmente o meu passado. Sentindo-se revigorado, ele dirige-se para a porta. Sua intenção é andar um pouco, entretanto a visão do local nevoento e sujo ao seu redor faz com ele recue, voltando a sentar-se em seu catre. Ó céus! Por um momento eu me esqueci do tenebroso lugar onde me encontro. Melhor é ficar dentro do meu casebre. Estou mais seguro aqui. Lê do engano. A porta se escancara abruptamente pela invasão de seu obsessor. Ainda não descobriu quem eu sou, seu patife. Gargalhaça aos ouvidos o ser hediondo que o persegue, mas eu tenho paciência. Saberei assim que você descobrir. Desesperado, Godofredo enxota com palavras ásperas. Porém seu agressor, voltando a gargalhar, aproxima sua cara deformada, destilando ódio pelos olhos e exalando fétido hálito, ameaçando-o. A hora de prestar contas comigo está chegando, seu verme nojento. Me aguarde. E as gargalhadas ele se retira. Atormentado, sentindo repentinamente suas dores aumentado de intensidade, Godofredo atira seu corpo dolorido sobre a palha suja que forma sua cama. Até parece que levei uma pancada na cabeça. Angustiado, ele tenta se orientar. O que eu fiz a este sujeito cretino? Preciso saber. Tenho que descobrir, para que ele me deixe em paz. Sua mente gira vertiginosamente, como se ele estivesse sendo sugado por um túnel profundo, e inesperadamente retorna no tempo. A sala de espera dos consultórios estava repleta de pacientes. Godofredo estava iniciando uma consulta quando sua secretária, pedindo licença, o interrompe aflita: doutor. Venha depressa, doutor Sampaio está passando mal. Desculpando-se com sua paciente, ele se retira afobado em direção à sala ao lado. Sampaio estava tendo um infarto do miocárdio. Mandando a secretária pedir para o setor de emergência da clínica, com urgência, marca enfermeiros, Godofredo entra em contato com o cardiologista de Sampaio. Contudo, pela necessidade premente, ele mesmo dá início à medicação necessária até a chegada do Dr. Valêncio. Apesar da dor lancinante em seu peito, Sampaio não perdeu a consciência e, pouco antes de ser entubado para receber oxigênio,
segura aflito a mão de Godofredo tentando transmitir algo para este, porém, não o consegue. Em seguida perde os sentidos. Valêncio usa de todos os recursos possíveis, mas Sampaio não resiste. Chegara a hora de sua passagem. Revivendo esta cena, Godofredo se espanta por enxergar algo que naquela ocasião seus olhos humanos não captaram. E agora é mostrado a ele, com clareza, o que se passou no momento do desencarne de Sampaio. Uma luz azulada, brilhante, desce sobre o corpo físico de Sampaio e o seu corpo espiritual se desprende. Consciente de sua passagem, ele passa por entre todos que ali se achavam, olhando-os detidamente como se estivesse despedindo-se de cada um. Ele se aproxima por último de Godofredo, envolvendo em um abraço, falando a seus ouvidos. Filho, estou partindo triste por não ter conseguido lhe deixar, ainda em vida física, um conselho. Mas tenho certeza de que a sua consciência cósmica registrará tudo o que vou lhe dizer agora. Apesar de você fisicamente não poder ouvir a minha voz, peço-lhe que não se desvie do caminho da luz. Sua missão na Terra é redentora. É uma missão de cura. Não se deixe levar pela vaidade e pela cobiça. Todo o auxílio que recebeu até agora, de minha parte e dos protetores que me antecederam, foi unicamente para ajudá-lo a conquistar uma digna sobrevivência física, necessária a um bom cumprimento de sua missão. Foi um compromisso que firmamos juntamente com você, no plano astral, antes de nossos reencarnes. Por favor, não desperdice esta ajuda. Você ainda pode retroceder dos conceitos errados que sorrateiramente estão modificando a sua personalidade humana. A luz se intensificou sobre Sampaio, atraindo-o para o plano espiritual e seu corpo espiritual desapareceu, apenas permanecendo frio, sem vida, o seu corpo físico sobre a cama hospitalar. Ele se foi, fala Valêncio tristemente, é uma grande perda. Ele foi um homem humanitário, que ajudou a muita gente. Godofredo, sentindo-se atordoado, mal consegue balbuciar palavras trêmulas. Ele foi um pai para mim. Incrível o que eu acabei de assistir e ouvir. Ele fala para si mesmo, tomado de uma súbita angústia, retornando sua visão ao plano umbraliano, como eu não percebi nada naquele momento. Não senti coisa alguma. Por quê? Abismado, ele senta-se na cama, pedindo auxílio. Ó meu pai, poderia elucidar o que se passou comigo? Nonato não demora a responder, deixando fluir sua voz, porque a vaidade e a ambição desenfreada, filho, já haviam se instalado em seu íntimo, dificultando o intercâmbio com sua consciência cósmica. Como assim? Não entendo. Quando o espírito encarna, sua consciência cósmica recebe um véu de esquecimento, para que a trajetória terrena se faça livre de lembranças, e o aprendizado na matéria seja regido pelo livre-arbítrio, em consonância com a consciência física. Entretanto, a ligação existente do espírito com sua consciência cósmica não é desvinculada e, na medida em que o espírito vai aprendendo o que necessita para o resgate de seus erros, esta ligação espiritual começa a ser desvendada, aos poucos, pela consciência física. É o que comumente se chama voz interior. E esta voz facilita a mediunidade intuitiva, fazendo com que o ser humano possa captar comunicações espirituais. Mas então, foi isso que me impediu de ouvir os conselhos do Dr. Sampaio, após a sua morte. Sim. Exatamente. A energia negativa, oriunda de seus sentimentos e atos errôneos, estabeleceu uma barreira entre suas duas consciências, a cósmica e a física. Mas por que eu não fui alertado quando jovem, quanto à missão que eu teria de cumprir? Porque em nada adiantaria você realizar uma missão redentora, sabendo de antemão quais seriam suas obrigações. Assim não haveria resgate algum. Ao passo que se você não tivesse se deixado levar pelas tentações da matéria, teria ouvido a sua voz interior. E estaria resgatando seu karma, auxiliando seus irmãos necessitados, seguindo os sinais que surgiam em seu caminho.
Mas que sinais? Não me recordo de nenhum deles. Os sinais, meu filho, foram os auxílios que você recebeu de seus protetores. Se os houvesse retribuído, favorecendo aos outros, sua vida terrena teria sido muito diferente. Teria cumprido sua missão e você não estaria agora neste desterro. Pense bem sobre tudo isso que lhe aconteceu. Certamente você encontrará a resposta que necessita. Que Jesus o ilumine. Godofredo fica pensando, analisando, e finalmente compreende o quanto errara. Se eu pudesse voltar no tempo, não agiria como agi. Sentindo-se terrivelmente angustiado, ele se levanta curvado pelas dores. Andando com dificuldade, ele começa a dar voltas e mais voltas pelo aposento, procurando se lembrar de tudo o mais que fizera em vida terrena. O que eu terei feito de mais errado ainda? Meu Deus! Devo ter cometido erros gravíssimos. Mas, que erros foram esses? Por mais que eu pense, não consigo me lembrar. Quase entrando em desespero, ele cai em um choro angustiante, que o faz lembrar-se do auxílio divino. Jesus, ilumina a minha consciência para que eu possa me lembrar de tudo. Nem bem acabara de rezar, uma tonteira inesperada o faz sentar-se na cama. Ele se recosta na parede em busca de equilíbrio e mais uma vez é levado ao passado. A repentina morte de Sampaio trouxe sérias consequências a Godofredo. Além da falta de seu apoio, a clínica e os consultórios que dela faziam parte, entraram no inventário, uma vez que Sampaio era o único proprietário. O que causou enorme surpresa em Godofredo, pois nunca imaginara que o seu protetor, com toda a sua simplicidade, fosse tão rico. Ele nunca tocara neste assunto e Godofredo achava que a clínica pertencia a uma sociedade anônima. O advogado dos dois filhos, únicos herdeiros de todo o patrimônio, avisou a Godofredo que era a intenção dos mesmos vender a clínica. Nenhum deles se interessava por esta, uma vez que não haviam seguido a carreira do pai. Preferiam obter o dinheiro para aplicar em seus negócios. Repentinamente, Godofredo iria perder seu consultório. Ele não estava ainda preparado para isso, pois apesar de ter uma boa clientela, não havia conseguido reunir dinheiro suficiente para montar o próprio consultório, principalmente com o mesmo status. Mas, como os herdeiros precisavam manter o bom funcionamento da clínica para vendê-la bem, propuseram a Godofredo que ele assumisse o lugar de seu pai, até conseguirem um comprador. Proposta bem aceita, pois sendo assim, ele teria tempo suficiente para resolver o seu problema. Sua permanência ou não no consultório, deveria ser negociada com o novo proprietário. Era uma situação delicada e imprevisível, que o deixava em um angustiante suspense. Entretanto, o seu trabalho continuava como sempre. O consultório permanentemente cheio. Além de suas próprias clientes, as do Sampaio incorporaram-se às dele, e da mesma forma, as preocupações com o funcionamento da clínica. Isto o deixava assoberbado, aumentando o ritmo de trabalho. Ir para um consultório pequeno, com modesta decoração, é perder terreno para alcançar a minha meta. Mas, com o dinheiro que tenho, só poderei conseguir isso. E assim mesmo, em um consultório alugado, ele assim pensava sem parar. Porém, talvez o novo ou os novos proprietários queiram que eu permaneça com eles. Quem sabe? Caso contrário, como eu posso alugar uma sala, se não tenho fiador? Não tinha me ocorrido isso. Pensando melhor, talvez comprar em prestações uma sala seja uma boa ideia. Mas, será que terei crédito suficiente? Todos esses pensamentos o perseguiam enquanto o tempo passava. Uma tarde, Godofredo foi chamado para uma emergência. Era uma jovem solteira que estava com uma grande hemorragia uterina, passando muito mal. A mãe aflita, não se separava dela. Ele não precisou de maiores exames, para constatar que a perda de sangue era resultante de um aborto mal feito. O útero havia sido perfurado e se fazia necessária uma intervenção cirúrgica. E, sem perda de tempo,
Godofredo realizou a mesma. Com a jovem fora de perigo, em recuperação no CTI, ele foi falar com a mãe. Esta era esposa de um rico empresário do ramo hoteleiro, de grande projeção social. Tão logo ele se aproximou, antes mesmo das apresentações, ela foi perguntando o que acontecera com a filha. A pancada foi muito grave, doutor. Atingiu algum órgão. Como ela está? Está muito bem. Fique tranquila, sua filha perdeu muito sangue, mas é uma jovem sadia, vai se recuperar bem depressa. Ah! Graças a Deus, e um tanto sem graça, pergunta. Desculpa-me não ter perguntado antes. Estava muito agoniada. Como o senhor se chama? Após se apresentarem, Godofredo a convida para uma conversa em particular em seu consultório. Por favor, dona Zuleika, pode me dizer exatamente o que provocou a pancada que ela sofreu? Sem coragem de encará-lo, esta faz uma longa explanação. Ela estava voltando da casa de uma amiga e ao estacionar o carro na garagem, teve uma vertigem e bateu fortemente na parede da frente. Como já estava sem o cinto de segurança, ela chocou-se violentamente contra a direção do carro. Em seguida sentiu fortes dores na barriga. Quando entrou em casa, já estava com hemorragia. Sorte que eu não havia saído e assim, a trouxe imediatamente para aqui. Enquanto ela falava, Godofredo observava atentamente e percebeu que ela estava mentindo. Assim, ele foi direto ao assunto. Sinto muito contrariar sua explicação, dona Zuleika. Mas é meu dever, como médico, falar a verdade. Sua filha fez um aborto. A senhora sabia. Envergonhada, ela hesita um pouco em responder, porém sente-se na obrigação de dizer a verdade ao médico. E em meio às lágrimas que não consegue conter, acaba por contar tudo o que se passou. Fiquei sabendo quando ela chegou em casa, desesperada. Foi uma loucura o que a minha filha fez. Eu não sabia que ela estava grávida. Ela não me disse nada. Realmente, Catarina bateu com o carro conforme eu lhe falei, mas foi porque estava ficando tonta. Foi aí que começou a hemorragia. E com um olhar de súplica ela conclui, doutor. Meu marido não pode saber disso. O senhor pode dar um outro diagnóstico. Sinto muito, dona Zuleika, mas eu não posso fazer um relatório falso. Posso até perder a minha licença médica se isso acontecer, e realmente com pena da mãe, ele faz outro relato. Além do mais, minha senhora, aconteceu algo muito grave. O que? Doutor. Ela o interrompe aflita. Quem fez o aborto não deve ter conhecimentos médicos, porque ao fazer a curetagem perfurou a parede do útero, que foi a causa da hemorragia. Infelizmente a sua filha não poderá mais gerar filhos. Sinto muito, aí, minha Nossa Senhora. Mais um motivo para aumentar a infelicidade dela, exclama a mãe, agora chorando bastante. Penalizado, Godofredo tenta consolá-la, mas ela volta a insistir em seu pedido. Doutor. Ninguém pode saber deste aborto. Nós somos muito conhecidos no meio da sociedade. Será um escândalo se nossos amigos souberem disso. Por favor. Se eu puder recompensá-lo. Se o senhor aceitar um presente meu, eu serei grata eternamente. Ninguém pode saber desta situação. Demonstrando estar ofendido, Godofredo recusa a oferta indignado. Não se trata de dinheiro, dona Zuleika. É a minha ética profissional. Perdão, doutor. Me perdoes. Eu não quis lhe ofender. É que eu estou tão desesperada. Ele olha pensativo para ela, enquanto um pensamento corre celere por sua mente. Receber dinheiro, nem pensar. Mas se eu concordar com esta mulher, ela poderá me colocar na alta sociedade. É uma oportunidade única. E além do que, certamente não irei continuar aqui depois que a clínica for vendida. Portanto, sem riscos. Dona Zuleika, por favor, não chore mais. Eu estou entendendo o seu desespero. Apesar de ser contra a minha conduta profissional, vou dar um jeito de fazer o que me pediu.
Mas nem pensar em dar qualquer presente. Vou fazer isto, porque estou condoído com o seu sofrimento e preocupado com a sua filha. Ó doutor, ela exclama entre surpresa e feliz, muito, muito.